Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Sabe um pouco da vida do momento do deputado Fernando Ferro, aí agora com o Zap Zap. Tem tempo para ver uma sacanagemzinha, deputado? Mesmo quando não tem, o pessoal manda, assim, não tem jeito. Tem algumas coisas até engraçadas, né? Escute, então voltou para a Chesf. Eu estava há quanto tempo fora da Chesf? Bom, eu trabalhei 16 anos na Chesf, depois saí em 92, foram 22 anos. 22 anos fora? Fora, aí voltei, fui reintegrado, estou... E aí, como acontece no caso desse? Pede de ligamento? Não, porque no meu caso, eu fui anistiado, né? Eu fui demitido naquele processo e nós entramos e houve uma lei aí que nos anistiou, mas volta para a mesma condição que entrei, não teve reparação, não teve indenização de nada, voltou para a mesma condição. E volta na mesma função? A mesma função que eu executava, de engenheiro lá na Chesf, engenheiro normal, e estou trabalhando, estou agora com uma função, uma responsabilidade, né, numa SPE da Chesf, e vou cumprir, estou me sentindo muito bem, voltar para a área de engenharia, porque é a área que eu estava político, mas eu sou engenheiro, né? E me sinto muito feliz de voltar para o local que trabalhei, principalmente porque, Geraldo, é muito comum as pessoas imaginar que a política enriquece. Uhum. E as pessoas, muita gente acha que vai entrar ali e faturar, ganhar a vida. Eu, pessoalmente, volto para a minha condição de trabalhar como engenheiro. Isso me dá muita satisfação pessoal, alegria, e estou muito à vontade nessa minha função e recuperando, inclusive, esse direito que tive de exercer a minha profissão. E o seu dia a dia? Bate cartão, faz essas coisas? Então, eu tenho um cartão, agora eu estou como eu estou com uma função lá de gestão, de gerência, tenho os horários para trabalhar isso e desempenhar minhas funções nessas questões como engenheiro e com a responsabilidade que tenho. Tá? Uhum. O tempo de aposentadoria vai chegando? Tá, mas ainda não tenho, nem quero me aposentar. Eu quero exercer a profissão, ter minha atividade, gosto da minha atividade, da minha função. Não é compulsório, não tem que parar com uma certa idade? Não tem. Inclusive tem gente que se aposenta e continua trabalhando, né? Lá tem várias pessoas que são engenheiros aposentados, mas trabalhando, desempenhando suas funções na empresa, né? Trabalha de vermelho como veio para cá ou veio para cá de vermelho em homenagem a Bolsonaro? Eu gosto do vermelho, eu sou vermelho e nunca deixei de usar e ter orgulho da minha cor. Uhum. A partir do momento que disseram que o senhor, foi anunciado que o senhor vinha para o debate com o Bolsonaro, porque foi... eu tenho me impressionado, eu sabia que ia repercutir bem, mas é uma repercussão enorme. Eu quero lhe dizer, viu, deputado, que... o que está chegando aqui de comunicação, de gente falando bem, deixa eu ver o que é que estão dizendo aqui. Esse primeiro aqui, ó. Sempre escutei o debate, mas o de hoje eu não escutarei nem de passagem. Certamente ele está ouvindo, né? Esse Roger Bezerra, aguardo o debate ao vivo com o deputado Bolsonaro e com o Fernando Ferro. Esse aqui de Nova Descoberta. Queria que o Bolsonaro comentasse a respeito da opinião de alguns que dizem que trazer militares de volta é ditadura. Você veja que eu cheguei aqui perto das 3 horas da manhã, tinha um bêbado ali na entrada, eu certamente incitado pela chamada, eu fui passando, acho que ele pensando que era Bolsonaro, Bolsonaro, pra você eu dou o aro. Peraí, deixa eu trabalhar. Isso muito acontece no PSOL, lá no partido PSOL. Nem no PT acontece isso. Começar defendendo o Fernando Ferro aqui. Mas quem quiser dar o aro, dê pra quem bem entender. Mas escuta, eu estava ali vendo, exatamente falando disso, que o PSOL seria o PT de calcinha. Qual é a tradução disso? Fala muito, isso aí acontece no nosso meio, né? É brincadeira jocosa, uma de bom gosto, outra de mau gosto. Eu não entro nesse método. O Brasil tem problema seríssimo para ser resolvido. A cabeça do quem está no governo tem que mudar, se é que a gente vai conseguir, né? Se não mudar, a gente muda em 2018, pelo voto. Uhum. E quem sabe eles tenham que enfrentar um militar eleito pelo voto, né? Não vale militar disputar a eleição? Vale. Uhum. E os problemas são sérios. Tá aí, o exemplo tá aí. Já está decidido que o senhor é candidato? Não, se eu falar que eu sou candidato, eu saio daqui com processo do TSE. Tá? Eu não quero isso daí, até porque eu tenho que cumprir a lei, né?
Você pode ver, o estado de Pernambuco, está o Fernando Ferro aí, é o estado que mais vai decrescer nesse ano entre os estados, exatamente por falta de investimento em Porto de Suape. Agora, o governo do PT investe no Porto de Mariel, lá em Cuba. Quer dizer, fica difícil, realmente, um partido que defende o bem-estar dos outros lá fora em detrimento dos nossos irmãos aqui dentro. Estou acompanhando aqui que o senhor pode ir para o PSC. PSC é o partido de Silvio Costa. O que o senhor vai fazer com ele? Não é de Silvio Costa, né? Se o Fernando Ferro, por exemplo, levantar aqui as votações importantes em Brasília do PSC, sempre vai ser 12-1. O Silvio Costa sempre isolado. Assim como dentro do meu partido no passado, geralmente era 1 também, eu era oposição. O Silvio Costa tem todo o direito de sobreviver, votar como bem entender, afinal de contas tem imunidade constitucional para isso. E o debate é válido, né? Eu acho muito maravilhoso o debate. Isso enriquece e desse debate, muitas vezes acalorado, surgem as soluções para os problemas que nós tanto precisamos. Não podemos ficar aqui, o Fernando Ferro não vai fazer isso, né? Uma luta entre eu e ele, o PT, o partido dele e meu partido. As questões são os problemas do Brasil, é o nosso bilateralismo que nós temos que implementar, não podemos ficar presos aqui ao Mercosul. Vamos importar, fazer negócio aqui nos países da América do Sul? Sim, mas não podemos, quando você quer fazer um comércio com a Europa, com a América do Norte, você ficar aí preso ao Mercosul, né? Isso é uma questão importantíssima, porque a falta desse comércio agora, com o Tratado do Pacífico, tendo à frente as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e Japão, nós vamos sofrer com isso. Para nós entrarmos nesse comércio desses países do Acordo do Pacífico, nós vamos ter problemas agora. E o Brasil deixou passar mais uma oportunidade de fazer bons negócios com a Europa e com os Estados Unidos. Deputado Fernando Ferro, já chegou dizendo o doutor Bolsonaro que o fracasso hoje de Suape seria por conta de Mariel, onde o governo do PT deu atenção. Por gentileza. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Bolsonaro. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Olha, esse discurso é um discurso que tem muita ideologia e pouco de realidade. Por que o Obama está indo para Cuba e os americanos estão indo fazer negócio em Cuba? Por que os Estados Unidos estão reatando relações diplomáticas com Cuba? Porque tem interesses. Tem interesse, não é por amizade. Entre as nações não existe amizade, existem interesses. E a gente tem que estar aberto, inclusive, a diversificar o nosso comércio internacional. O Brasil dependia muito da relação com os Estados Unidos em épocas passadas. Hoje é o segundo principal parceiro comercial. Primeiro é a China, mudou. Porque o mundo, que a China cresceu e tomou uma parcela importante. Nós diversificamos para os países africanos, passamos a olhar também esses países fazer parte. Ou seja, a nossa carta de negócios internacionais ficou mais diversificada e tem que ser assim. Você não pode ficar amarrado a um país, como queriam no passado, nos colocar na ALCA. Essa tal dessa ALCA significava que o Brasil tinha que rezar pela regra dos interesses americanos. Nós não somos inimigos dos americanos. Nós queremos continuar fazendo cada vez mais negócio com os americanos, mas queremos fazer com outros países, porque é assim que nós crescemos a oportunidade e não ficamos dependentes apenas de um país. Então, se você não tratar só com ideologia, você vai ver que inclusive o Porto de Mariel que é falado, que não é do governo brasileiro, é uma empresa brasileira que participa e que tem vários interessados aí nesta empreitada, vai ganhar. O Porto de Mariel é uma importante janela para o Pacífico. E não é só o Brasil que está interessado nisso. E não foi só o Brasil que ganhou com isso, vai ganhar com isso. Então, é uma questão esse ranço com Cuba está passando. Os Estados Unidos está reatando relações diplomáticas e comerciais com Cuba, tem muito interesse. Cuba é um país que tem um potencial muito grande porque tem uma população educada, que estudou, que não teve oportunidade por conta do bloqueio com os Estados Unidos, que agora eu acho que vai acelerar e vai incentivar essas relações comerciais. Então, se nós tratarmos com a devida competência comercial, diplomática e menos com essa ideologia do tempo da Guerra Fria, até porque tem alguns que pensam que a União Soviética não caiu. Caiu, aquilo já caiu, mudou, o mundo está mais diversificado, você não tem, assim, por assim dizer, uma conformação única. Os Estados Unidos quer, evidentemente, estabelecer a sua hegemonia, é natural, mas não é assim. O mundo agora já está mais se diversificando e é importante que a humanidade
transite para uma situação menos polarizada e mais de multipolar, você incentivar o Mercosul, incentivar acordos de campos e fortalecer as nossas relações diplomáticas para superar a crise, que nós estamos vivendo uma crise que é mundial. Não é só o Brasil que está passando por dificuldade, deixando de investir, não. Está havendo problema em outros países. A própria Europa, os próprios Estados Unidos têm problema. Não? Nós não estamos vivendo um ambiente de facilidades como querem imaginar, não. Nós estamos vivendo um momento de tensão nas relações comerciais. Deputado Capitão Bolsonaro. Pô, não. Ô, Fernando Ferro, a gente poderia até discutir a economia de Cuba, tá ok? Mas a liberdade que o povo cubano não tem, você não pode querer culpar quem quer que seja. Hoje nós temos aqui em torno de 11 mil cubanos no programa conhecido como Mais Médicos. Quem é homem está aqui, cubano, está a tua esposa e filhos refém lá em Cuba, não pode vir para cá. Porque se vier para cá a família, simplesmente eles vão arranjar uma maneira de sair do Brasil, porque se pedir asilo aqui, eles serão deportados imediatamente. Então a grande carência do povo cubano é a liberdade também. A massa do povo cubano vive de $20 de salário mensais. Hoje em dia em torno de 70, 80 reais. O que lamentavelmente, esse pobre povo cubano tem para comprar através do porto de Cuba, se mal eles conseguem para comer. E vivem até com carteirinha de armazém. Quem comprar mais de 12 ovos no câmbio negro, né, ele é punido no tocante a isso daí. O Obama, ao querer se aproximar de Cuba, um dos interesses é ganhar a simpatia dos hispânicos que estão lá. Porque as eleições lá são decididas dentro dos estados. O estado ganhou por um voto aquele partido, todos os delegados contam para aquele partido, ou democrata ou republicano. E o Obama está de olho apenas nisso. Por isso, pode ter certeza, eles não só perderam a maioria no parlamento, no caso os democratas, como perderão a presidência para os republicanos o ano que vem, quando teremos novas eleições americanas. Então a questão ideológica é exatamente o contrário. Não adianta ter palavras bonitas, como o Fernando Ferro fala até razoavelmente bem. Obrigado. Isso não, razoavelmente bem eu falei. Tá, tive o cuidado de botar esse termo antes aí. Porque não move negócio. Você pode ver, ele podia explicar para mim, porque no diário, eu sei que talvez ele não saiba, ele não pode saber de tudo, né? No Diário Oficial da União, de 21 de março do ano passado, via instrução normativa, o Ministério da Agricultura autorizou a importação de bananas do Equador diretamente para o CEAGESP. E agora o Brasil está na iminência de autorizar a importação de maçãs diretamente da China, prejudicando a região sul, os nossos queridos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então o comércio com viés ideológico quem tem feito é o próprio governo. Você pode ver, vivemos uma crise de energia no Brasil? Ninguém nega que vivemos. É culpa de São Pedro? Não interessa, vivemos. O que o governo Lula fez e foi complementado no começo do governo Dilma, o ano passado, com dinheiro, grande parte nosso, a construção de linhas de transmissão que ligam Itaipu a Assunção, no Paraguai. O que quer dizer com isso aí? O Paraguai se aproximou dos Estados Unidos e a tendência é construir um grande polo industrial ali, onde passaram a produzir alumínio, cujo produto, né, cujo componente mais caro em sua produção é exatamente a geração de energia. Como você ficaria, caso fosse empresário em São Paulo, com essa crise energética? Quando você passa a depender de 40% do gás produzido na Bolívia para você mover teu parque industrial em São Paulo. Então esses problemas, você não pode tratá-lo com viés ideológico. Criaram o Unasul, um nome de fantasia para o Foro de São Paulo, um grande conglomerado, né, de país aqui do Caribe, para cada um se ajudar no momento da sua respectiva eleição. Nós não temos que ter... E olha só, uma coisa importante. No livro do Mujica, que chegou às bancas no começo desse ano, aqui no Brasil não tem sequer a versão em espanhol ainda, ele fala claramente que Dilma Rousseff usa-se das inteligências cubana e venezuelana para tomar decisões de Estado. O governo abre embaixada Palestina, constrói a 100 metros do Palácio do Planalto. O governo aprovou esse ano um acordo de educação com a Palestina. Seria com o Hamas? Só pode ser, que Dilma acabou de falar na ONU, que nós deveríamos, o Brasil e o mundo, deveria procurar dialogar com o Estado Islâmico. Nós estamos aceitando aqui de forma indiscriminada a entrada de estrangeiros. Não tem o perfil de fugitivos de guerra. São pessoas que têm tudo para ser guerrilheiros dentro do nosso país. Bom, acho que já chegou na hora do intervalo, sim. Já? A gente volta já com o deputado Ferro. Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Seguimos com o debate, estamos com o deputado Fernando Ferro, o ex-deputado Fernando Ferro e o deputado Jair Bolsonaro. Dentro, amigos, da nossa intenção de tratar de assuntos diferentes aqui, do que as pessoas estão querendo ouvir, tem muita coisa aqui. Eu sei que se a gente segurar um assunto só, talvez não premie outras ideias que as pessoas querem que a gente traga também aqui para o debate. Tem muita coisa aqui ligando o deputado Jair Bolsonaro à tortura. O deputado Fernando Ferro, que foi deputado com ele por tanto tempo, viu alguma atitude de torturador do deputado Bolsonaro? Olha, eu primeiro convivi vários anos com o deputado Bolsonaro, ele no lado dele, eu no meu. Nós sempre fomos adversários políticos e ideológicos, né? Agora, de uma maneira que, pelo menos até onde pôde ser tratado, com respeito das divergências das opiniões. Eu não posso falar, a não ser alguma menção que ele fez uma vez no plenário em relação à presidenta Dilma, que só lamentava dos torturadores não terem a matado numa sessão de tortura. Essa é uma vez que eu vi ele falar de uma exaltação que teve, mas uma outra vez eu vi o Bolsonaro, ele deve lembrar disso, que disse uma vez que era com raiva de Fernando Henrique, disse, olha, quando nós militares tomarmos o poder, as armas não estarão para cima da esquerda, vão estar em cima desses tucanos. Ele deve ter lembrado disso. Então ele estava com muita raiva de Fernando Henrique naquele tempo, como agora está de Dilma. Então eu acho natural a nossa divergência, mas eu não posso deixar de considerar, que eu considero uma conquista nossa, é nós termos uma democracia que permite que as pessoas falem, tenham o direito de se expressar. O deputado Bolsonaro tem suas ideias e pode falar. Eu não tinha essa oportunidade no tempo da ditadura. Porque eu aqui no ato que nós fizemos, até inclusive depois da ditadura, num ato contra o Collor, eu fui detido pela Polícia Federal. Fui detido lá. Em outros momentos, para fazer uma greve, nós fomos ameaçados, cercados pela polícia para fazer uma greve no sistema elétrico. Então, o que eu comemoro, o que eu acho positivo é o Brasil viver um momento desse, onde haja liberdade de expressão. Isso foi uma conquista muito dura. Morreu gente, foi torturada, houve muito sofrimento para chegar até isso. Então nós jamais iremos admitir que se retroceda nesse sentido. Vamos lutar para que haja democracia, para que o deputado Bolsonaro tenha direito de expressar. Fale o que ele quiser falar com liberdade, evidentemente que respeitando a Constituição, a legislação e os procedimentos de convivência civilizado. Isso vai acontecer e é um ganho nosso aqui. Eu tenho muita alegria de viver nisso e por isso que eu aposto e acredito nesse país. Nós somos hoje a 7ª economia do mundo. Nós não estamos em crise energética, como fala o deputado Bolsonaro. Se ele ler um pouquinho, ele vai saber. Nós estamos com uma crise hídrica, mas as nossas fontes hídricas, as hidroelétricas, estão sendo supridas e substituídas pelas fontes eólicas, que é a geração do vento, que o Brasil hoje está num processo de expansão impressionante. Nós temos termoelétricas que garantem essa possibilidade e a propalada crise energética que falava que o Brasil ia ter apagão, não aconteceu, nem nós vamos ter, porque na verdade nós temos condições de avançar para diversificar essa matriz e atender esse crescimento. Isso foi feito por quê? Porque o governo investiu em linha de transmissão, investiu em geração. Nós estamos com a usina de hidrelétricas como Giral, Santo Antônio e Belo Monte que vão entrar, e os nossos parques eólicos, Geraldo. Se você for em Garanhuns agora, temos um grande parque eólico gerando energia dos ventos. Então, não é essa crise. Na verdade, há politicamente o interesse, e é evidente que eu respeito, de querer criar dificuldade para o governo e dizer que nós estamos numa crise terminal. Não é verdade isso. Nós estamos enfrentando uma dificuldade econômica que tem raízes e tem profundas raízes internacionais, mas vamos superar. E acredito na nossa capacidade de superar. Nós somos uma nação poderosa, tem 370 bilhões de reserva e tem condições e recursos para superar isso. Se possível, fique na área da tortura. O senhor é torturador? Sem garantia energética, o empregado não investe, né? Hoje em dia, milhares estão sendo torturados em filas de bancos, dado aos escândalos, dado aos roubos que nós estamos tendo, em especial na nossa Petrobras. O próprio Lula disse essa semana que ele elegeu Dilma com um discurso e depois foi obrigado a fazer exatamente o contrário que pregou durante a campanha. O que é tortura? O que é tortura? Os meus pronunciamentos vão sendo distorcidos ao longo dos tempos nessa questão. Você pode ver, quando ele fala em golpe militar, quem caçou o João Goulart foi o Congresso, no dia 2 de abril de 1964. Me surpreende ele ter
tido mandatos por tanto tempo em Brasília e nunca ter ido à biblioteca. Será que ele se sentiria torturado entrando na biblioteca lá para mostrar a verdade? Todo mundo queria ser João Goulart. Inclusive, tá, a imprensa toda ovacionou. Peraí. Toda a imprensa ovacionou. Os jornais dizem isso aí. A OAB queria a saída do João Goulart, as mulheres nas ruas, os empresários, os agricultores, a Igreja Católica. E no dia 2 de abril de 64, deixa eu terminar aqui. No dia 2 de abril de 64, o Congresso Nacional cassou o mandato João Goulart. No dia 9 de abril de 64, o Congresso elegeu Castelo Branco, inclusive com o voto de Ulisses Guimarães. E só no dia 15, o presidente assumiu. E a luta armada, esse pessoal que ele fala em democracia, grande maioria, foi para onde? Se abastecer de democracia, foram para Cuba, voltaram para a luta armada aqui. E ela começou exatamente em meados de 66, com a bomba no aeroporto de Guararapes, que matou um colega teu, Geraldo, um jornalista, e matou um almirante e feriu 12 cidadãos aqui de Pernambuco que tinham nada a ver com o assunto. E só não morreu mais gente, porque o avião do presidente não conseguiu chegar aqui e ele acabou vindo de carro para cá. O aeroporto já estava esvaziado. Veio a luta armada, a guerrilha do Araguaia. O que eles foram fazer no Araguaia? Caçar rolinha, pescar lambari? Queriam fazer o que Fidel Castro fez em Cuba, descendo de Serra Maestra. Não conseguiram. Nós aniquilamos a guerrilha do Araguaia para o bem do Brasil. Caso contrário, teríamos lá umas Farc. Hoje em dia o governo só se aproxima de ditaduras do mundo todo. É Fidel Castro, é a Ahmadinejad, que eles queriam até pouco tempo, quando a Ahmadinejad estava no governo, que ele pudesse enriquecer urânio acima de 20%. Com a mentira que a Ahmadinejad queria enriquecer urânio para fins pacíficos. Quem garante a democracia no nosso país, em qualquer país do mundo, sempre foram as suas Forças Armadas. Deixa para começar, a gente retoma já já. Rádio Jornal. Pernambuco ao vivo. Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148. Rádio Jornal. Eu estou tentando somar e dividir aqui as muitas perguntas que estão chegando e concluindo em cima de um dos assuntos que as pessoas estão procurando cobrar aqui. Por exemplo, somando aqui, deu para entender o seguinte: as pessoas dizem, o deputado Bolsonaro fala de que o PT rouba, mas os militares roubaram. Deputado Fernando Ferro, os militares roubaram quando estavam no poder? Teve inquéritos, inclusive, posteriormente, e tinha uma característica. Quando eu trabalhava na Chess, Geraldo, as diretorias da Chess, elas eram entregues a alguns coronéis da reserva. Algumas estatais alguns coronéis da reserva eram premiados com diretorias dessas empresas, como uma maneira de atender, de acomodar aqueles que estavam fechando o ciclo da sua trajetória militar, que não tinha promoção, e era para isso. Isso era fisiologismo que se praticava também naquele tempo em relação à gestão dessas empresas. Quando eu vejo, estão partidarizando, estão ocupando, o PT ocupando, isso primeiro, cargos de confiança, você deve ter critérios para fazer isso. Critério técnico, critério de confiança política e critério de honestidade. Eu acho que é o mínimo que você tem que fazer para qualquer pessoa. E eu posso falar isso tranquilamente, porque sempre defendi isso em relação às empresas estatais. Era procurado como deputado para trocar cargo na Chess, de gente de dentro da Chess, que dizia, olha, me arranja eu preciso de uma vaga de divisão lá. Eu dizia, não faço isso, porque isso é mexer na gestão da empresa, isso é mexer na sua profissionalização. Outra coisa diferente é um diretor, porque aí é um cargo de confiança. Mas olha, eu acho que a gente vive um momento onde se investiga e se sabe a corrupção. Naquele tempo a imprensa não falava nada, Geraldo. Qual era o jornalista que poderia dizer, olha, está uma suspeita do coronel fulano, então ele era preso. Ele era enquadrado ligeiramente, tinha lei para reprimir isso. Hoje nós temos uma imprensa com liberdade para investigar, para identificar, inclusive porque pegou gente do meu partido, eu sei disso, eu reconheço o erro de gente nossa que não soube lidar com essa questão do poder. Mas veja, por exemplo, está aí uma onda de escândalos com os tucanos, o mensalão tucano, um silêncio. Nesse caso do Lava Jato, a maioria dos deputados envolvidos nisso não é do PT. Teve o André Vargas, que eu acho, inclusive, justamente está pagando o que fez, mas a imensa maioria de outros partidos, inclusive do deputado Bolsonaro, tem vários. Eu não vejo indignação com esse tipo de corrupção. Eu não vejo indignação com o que está acontecendo com o presidente da Câmara, o senhor Eduardo Cunha. Ele está encalacrado numa pesadíssima. Ele está identificado com
tráfico de dinheiro internacional, ele está envolvido numa série. No entanto, se fala e ataca a presidenta Dilma. Quer dizer, a indignação é seletiva. É parcial. Eu gostaria que essa indignação que tem com o governo tivessem também com esses outros corruptos aí. Na verdade, existe uma armação política para querer tirar a presidenta do cargo que foi eleita. Deputado Vamos Catão, esperar para 2018 e a gente faz isso. Aí a população brasileira é quem vai dizer se deve tirar ou não. É o método correto da democracia eleger a partir das suas condições, das suas convicções, que é o que aconteceu com as eleições. Ganhamos 4 eleições no voto direto, perdemos vários. E eu quero concluir aqui dizendo, Geraldo, quando aconteceu a luta armada, aquelas pessoas foram para a luta armada porque não tinham outros canais. Nós hoje do Partido dos Trabalhadores, por que é que nós optamos para fazer uma política pacífica, uma transição pacífica, um debate pacífico para a democracia? Porque reconhecemos isso como um valor fundamental que tem que ser feito. Se você tolher a liberdade em qualquer lugar do mundo, há reação. E o que se chama de terrorista, por exemplo, Mandela na África do Sul era terrorista, porque lutava pela liberdade. Mas aí a gente tem que saber identificar cada processo em cada momento da história e não esconder a história. Deputado. Porque a Câmara de Deputados foi fechada, foi sangrada e foram vários caçados para fazer aquela simulacro que foi a eleição para os primeiros generais do golpe de 64. Deputado Bolsonaro, no quesito roubo. Não, você pode ver, né? Quando ele fala em lutar por democracia, há poucas semanas, dentro do Palácio do Planalto, o presidente da CUT, ao lado de Dilma Rousseff, falou que ia pegar em armas para defender o seu mandato. Você não encontra, Geraldo, nenhum daqueles 5 generais presidentes, nenhum que tenha enriquecido. Muito menos filho deles. Hoje você vê os filhos do Lula vivendo com marajás por aí. Qualquer bagrinho de 3º escalão do PT tem casa no Lago Sul. Mais ainda, o meu partido tem 32 nomes dentro do Supremo Tribunal Federal e eu fui citado no mensalão pelo Joaquim Barbosa como o único deputado da base aliada, Fernando Ferro, que não foi comprado pelo PT. O teu partido comprava o pessoal lá dentro. Comprava como? Se fosse com o dinheiro do teu bolso, você podia até discutir isso aí. Mas com o dinheiro público se de comprava Petrobras, essa oposição da toda Petrobras. hoje. A oposição hoje é o seguinte: como foi descoberto o Lava Jato e aprovou esse orçamento impositivo, os deputados agora não ficam de 4, de pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para o PT, o governo do PT, liberar suas emendas, que ele vota que bem entender lá dentro. Tanto é verdade que hoje em dia vocês não vão aprovar CPMF, exatamente por causa disso. Agora, reviraram a vida pregressa dos militares, com a mentirosa Comissão Nacional da Verdade. Mentiram até não querer mais, caluniaram as Forças Armadas até não querer mais. No tocante à riqueza, já que o assunto é corrupção, nenhum militar enriqueceu, nenhum filho de militar ficou rico. Agora, do lado deles hoje em dia, a gente vê claramente, até o final de 2002, quando eles eram oposição, desculpa aqui, vocês viviam como se fossem mulambos dentro da Câmara, aquela calça jeans surrada, alguns de tênis, aquele quando muito desodorante avanço fedorento. Hoje em dia, eterno Armani, fizeram clareamento dental com o mesmo salário, tem casas, tem tudo que acontece por aí, então muito bem, a grande maioria está muito bem de vida. Ô, Fernando Ferro, se você fosse um bom parlamentar, seria sido reeleito aqui em Pernambuco e não foi. A exemplo contrário meu lá no Rio de Janeiro. Você tem que me respeitar, viu? Eu tô te respeitando. Você tem que me respeitar, porque eu tive mais votos do que na eleição anterior. Eu não fui reeleito por outro contexto. Tudo bem. Você me respeita. E eu tenho 5 mandatos íntegros, honestos, sem nenhuma mácula. Você defendeu o corrupto. Você não pode... Você defendeu o corrupto dentro da Câmara, na sessão em 2006, onde você defendeu o Roberto Brant do PFL. O acordo que vocês fizeram para que não fosse corrupto, não. Um homem sério que... Você mesmo disse. Um homem sério que morreu em dificuldades. E você ficou constrangido. E era do PFL. Eu não defendi. Defendi porque eu tinha convicção. Por favor. Não era um partido contra o meu. Essa relação de países que vocês estão falando aí, Rafael Souza. Oi, Geraldo. Estamos nos ouvindo da Finlândia, Irlanda, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e também nas capitais, com destaque além do Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Quem estiver ouvindo pela internet pode colocar a tag Bolsonaro na Jornal. Ok. Somando o que estão perguntando aqui, inclusive com o que vocês tocaram de temas importantes, o deputado Fernando Ferro tocou na questão da importância da liberdade de imprensa que existe hoje e não existia antes. Então, vamos com esse temazinho, já que nós estamos a perto de pouco mais de 5 minutos para terminar o debate. Essa liberdade, em algum momento, o senhor não acha que ela é exagerada, deputado Fernando Ferro?
Ô Geraldo, eu acho que é preferível a exagerada liberdade do que a falta de liberdade. Que nós que vivemos um tempo onde você não podia ouvir um disco, onde uma peça de teatro era censurada, onde para assistir um filme, alguns filmes você tem que fazer em cineclube, em locais escondidos, isso é uma coisa pavorosa, é uma infâmia e é uma vergonha para a história do país ter vivido um tempo desse. Eu tenho muita tristeza desse tempo. Hoje nós estamos sendo atacados, o PT sofre um ataque de imprensa desproporcional. Eu acho que, evidentemente, se surgiu a crítica e ela é natural, é importante ela acontecer. Mas eu vou dizer para você, com todo o sofrimento que isso causa, é preferível você ter a imprensa livre, e aí nós temos que ter, evidentemente, regulamento para também você não incentivar a calúnia. Uma coisa é a notícia, a crítica séria, combater a corrupção, combater os desmandos, corrigir os rumos da economia, sugestões, etc. E outra coisa é a calúnia. Esse negócio do filho do presidente Lula, que são milionários, que são nababos aí, já chegou, inclusive vão responder em processos aí. É evidente que são pessoas de classe média. Vocês queriam o quê? Que um filho do presidente da República continuasse lá na sarjeta, que tivesse uma dificuldade financeira? Ele tem direito de ser um cara de classe média ou não tem? Qual é o crime disso aí? Agora, o filho de Fernando Henrique, por exemplo, que foi muito mais aquinhoado, ninguém fala nisso. Os filhos de alguns políticos por aí, ninguém fala. Mas do Lula, é verdade que é isso. Agora, eu tenho muito orgulho do presidente Lula pelo que ele fez por esse país, Geraldo. A gente anda nesse estádio, você sabe disso. O povo sabe a dignidade que tem na população para ter uma escola, filho de pobre entrando para fazer curso de medicina. O deputado Bolsonaro falou aqui dos mais médicos. Por que nós tivemos que trazer médicos de Cuba? Porque os médicos no Brasil, aqui a maioria, não queria ir atender lá em Caetés ou em Pesqueira, no interior. Queriam ganhar dinheiro aqui na capital. Nem na periferia do Recife eles queriam ir. Nós tivemos que apelar para essa possibilidade. E é importante a solidariedade que teve com isso. Nós estamos desenvolvendo o programa Mais Médico para ter médico formado no Brasil, nesse governo, aumentando o número das nossas faculdades para isso. Isso é o que mudou, isso é o que incomoda. Nós somos atacados pelo que fizemos de bem, não pelo que fizemos de errado. Porque por errado, por exemplo, deputado Bolsonaro, no PT... nós não temos gente feito Maluf que não pode sair do Brasil, porque se sair é preso. E eu não vejo você nunca falar nisso. A sua indignação com a corrupção é seletiva. Eu não concordo. Se tiver corrupto no meu partido, eu também vou bater em cima para tirar. Eu nunca fui parceiro disso. E não serei, porque eu tenho uma história política, tenho uma memória política e me orgulho dela e desse partido que faz parte. A imprensa, deputado Bolsonaro? Tem que ser livre, defendemos a imprensa livre. O governo hoje tenta controlar e controla em parte a mídia, disciplinando ali quem deve receber recursos da propaganda oficial de governo. É SECOM que decide isso aí. E quando fala em classe média, o filho do Lula é classe média, na frente do Lula, Marilena Chauí diz que a classe média é o que há de pior no Brasil. Retrógrados, bandidos, etc. E o Lula bateu palmas. Então, o Lula está batendo palmas. Seus filhos são bandidos, segundo a Marilena Chauí, na formação política reacionária da classe média, que está à disposição na questão da internet. Quando fala esse médico cubano, olha a mentira. Olha a mentira, tá ok? Você tem que dar exemplo, Geraldo, do que você faz na tua vida. Você não pode pregar uma coisa no microfone aqui e fazer outra lá fora. Você vê algum petista já ser atendido por médico cubano? Todos, quando tem problemas, vão para onde? Vão para o Sírio-Libanês, muito bem tratado. A elite da medicina no interior, brasileira. Vários petistas são tá, okay? atendidos. Então, são vários que foram atendidos. Lula já foi lá, Dilma já foi lá, Genuíno já foi lá, todo mundo já foi lá. O Chávez, que foi com a cúpula dos médicos cubanos lá em Cuba, acabou morrendo, né? Morreu, não vou dizer graças a Deus, não, mas morreu, menos um aliado do PT para nos transformar numa grande ditadura comunista. Eles sempre perseguiram a ditadura do proletariado. Pelo voto. É um militar hoje em dia, mas sempre eleito pelo voto. Eu tive 500 mil votos na última, mesmo sendo tudo isso que me acusam indevidamente de eu ser. Se não sobrar calúnia para a esquerda, eles não têm como me atingir. E eu estou muito bem recebido em qualquer lugar que vou do Brasil, porque tem oposição. No passado, o PT votava comigo. Até 2002, o PT votava comigo. Eu não mudei. Quando o PT assumiu,
o PT começou a perseguir a população, perseguir o servidor aposentado, não dá mais aumento compatível aos aposentados, taxar inativos, quer agora criar CPMF, etc. Esse é o PT que está aí. Nós vamos mudar esse país, pode ter certeza. O tempo estourou. Nós melhoramos o salário mínimo, a vida dos aposentados. E quem gosta mais Isso de é a mulher? conquista do PT no governo Lula. O senhor ou o Ferro? Não sei, isso aí. Eu sou casado, Ferro. Acho que eu sei que o Ferro tem filho casado, também. Isso filho. não tá em discussão Vem, aqui. vem pra cá. Alguma coisa eu tô junto com o Ferro, pode ter certeza. Nessa tamo junto, Ferro. Obrigado. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.